Senhor e Criador, és nosso Deus. Vem inspirar estes filhos teus em nossos corações. Derrama tua paz e um povo renovado ao mundo mostrarás. Sentimos que tu és a nossa luz, fonte de amor, fogo abrasador. Por isso é que ao rezar, em nome de Jesus, pedimos nesta hora os dons do teu amor. Peçamos ao Senhor os dons do teu amor. Senhor e Criador, és nosso Deus, por isso vem nos inspirar. Em nossos corações derrama a tua paz, o teu amor, o teu carinho, o teu perdão. Porque nós sentimos que tu és a nossa luz, que tu és a nossa fonte. E é por isso que estamos aqui, porque nós queremos encontrar a fonte que jorra água viva, a fonte que jorra água e que mata a nossa sede eternamente. Neste momento de intimidade com o Senhor, nós queremos também trazer presente as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Rezemos pelo Hugo Costa, pela Esté Costa, Miguel Barros e Charleson, Ana Gabriela, Maria Rita, Cecília, Pedro Miguel. Também vamos trazer presente o Júnior Carlos de Jesus, Francisca da Ilma, Luciana, Edith, Iranilde, Edith Soares, Francimar, Isilda, Marta Nunes e Rita Nunes, Maria de Lourdes Feitosa, Dona Francisca, Bárbara Costa Carvalho, Cássio Leonardo Silva Soposto e Carla Graciene Silva Soposto Reis. Queremos também rezar pelo seu Francisco do Terço, Joana e Lucivânia Martins, Solange Oliveira, Maroli, Milena Coelho, Neide Solange, Alex Mota, Luiz Carlos Brito Santana, e vamos trazer presente também a Tereza e o Ricele Bezerra. Rezar pelos nossos idosos, idosas, cuidadores e cuidadoras, pessoas que estão doentes nos hospitais, em suas residências. Também trazer presente todas as pessoas desempregadas, as pessoas que têm depressão, estão inseguras, tristes. Queremos também, neste momento, rezar pela paz em nosso país e trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Onde alguém poderia saciar essa gente de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos,
para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos de pedaços de pães que sobraram. Eram mais ou menos 4.000. E Jesus os despediu. Jesus entrou na barca com os seus discípulos e foi para uma outra região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Quantos pães você tem? Quantos pães você tem? É uma pergunta que Jesus fez para os discípulos, mas ele também faz essa mesma pergunta para nós hoje. Jesus, vendo, a fidelidade daquele povo, daquela multidão que o seguia movido pela compaixão, movido pela compaixão, e aí é movido por essa compaixão que Jesus não permite que as pessoas voltem para suas casas com fome, fracos e assim por diante. Por isso é necessário alimentar, pois muitos vieram de longe, diz o Evangelho que acabamos de ouvir. Veja que Jesus não faz surgir o alimento do nada. É interessante a gente perceber isso, que Jesus não faz surgir o alimento do nada. Embora ele tivesse, ele tinha poder para isso, mas ele vai contar com a força da partilha, com a colaboração humana. Ele contou naquela época e ele continua contando hoje, com a força da nossa partilha, com a nossa colaboração, para que assim o milagre aconteça. É preciso que a gente colabore. Ele conta com a nossa colaboração. O Evangelho diz aqui que Jesus teve compaixão. Na verdade, o Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo. Não abre mão ele não abre mão da nossa generosidade, Ele não abre mão da nossa generosidade, ele não abre mão da nossa participação. Jesus quem parte, E Jesus quem parte o alimento. Primeiro ele pede a bênção sobre os alimentos, é ele quem vai partir, os alimentos, mas é interessante que ele entrega para os discípulos. São os discípulos que vão distribuir ao povo, o povo que está faminto, E quantos pães, meu irmão e minha irmã? Essa pergunta a gente deve fazer hoje, nesse dia de hoje. Quantos pães eu tenho e que eu posso, de uma maneira livre, colocar à disposição de Jesus. Lembrando que quem faz aumentar o alimento é Jesus, mas nós podemos colaborar, primeiro entregando para Jesus os pães que nós temos, os peixinhos que nós temos, e todos nós temos. Às vezes podemos até dizer assim, mas eu não tenho para tanta gente, não tem problema. Entrega para Jesus, que ele faz a multiplicação, Ele é que faz a multiplicação. A nossa missão é entregar os nossos pães, e aqui entre aspas, para Jesus. O resto é com ele, pode ter certeza que ele vai fazer o milagre. Os discípulos certamente ficaram meio que, tanto é que eles perguntam, onde alguém poderia saciar essa gente de pão aqui no deserto, Eles não acreditam que Jesus pode, fazer o milagre. Eles não acreditam, mas Jesus sabe que eles podiam fazer alguma coisa, Por isso Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? Certamente, coitados, eles estavam guardando,
Na hora que Jesus despedisse a multidão, daí eles iam sentar e iam comer os pães, né? E os peixinhos. Mas, no entanto, Jesus faz ali acontecer o milagre da multiplicação ou da partilha dos pães. Quantos pães eu tenho hoje para oferecer a Jesus? Aqui se tratando também de dons, de tantas outras coisas que nós temos e que pode fazer bem para as pessoas. E porque às vezes é mais fácil, né? Mandar embora. Ah, pode ir embora, vá para sua casa. Mas, no entanto, muitas vezes, a gente não percebe que a pessoa ou as pessoas não podem irem para casa, porque podem, como diz o Evangelho, pode cair, pode desmaiar pelo caminho, porque muitos vieram de longe, muitos já vêm sofrendo há muito tempo. E é a nossa missão, meu irmão e minha irmã, ajudar a todos, para que todos tenham vida e vida em abundância. Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, nos ajude, né, a responder essa pergunta de Jesus: quantos pães você tem? Quantos pães você tem? E aí a gente também podemos pedir a Deus que Ele nos ajude a colocar. A gente sabe, né, quantos pães a gente tem. Isso não é uma pergunta difícil de responder. O problema é entregar esses pães para Jesus, para que Jesus faça a partilha, né? Primeiro faça o milagre e depois compartilhe com os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.